Quando você começa a criar jogos, uma dúvida sempre aparece para todo mundo. Qual engine eu devo usar? Até porque é terrível você escolher uma engine que te limita e você gastar tanto tempo, tanto esforço, muitas vezes até dinheiro aprendendo uma engine que simplesmente não consegue suprir suas necessidades. E no meio de tantas opções, Unity, Unreal, Godot, eu e muitas pessoas escolhemos o Game Maker, simplesmente porque ele é simples, direto e fácil de usar. No Unity ou no Godot da vida, por exemplo, para movimentar um personagem, por exemplo, você geralmente precisa lidar com coisas como vetores, física, aceleração, delta, essas coisas todas aí. Já no Game Maker você escreve x mais igual 1 em um evento que executa todo frame, tipo o step, por exemplo, e pronto, o objeto se move na cena. Simples assim. Mas e se eu te disser que essa mesma simplicidade pode virar o maior obstáculo no seu caminho? Pois é. Um criador de conteúdo chamado Gudoki lançou um vídeo chamado Por que o Game Maker pode arruinar seus jogos? E mesmo eu estando uns 5 meses atrasados para comentar sobre isso, eu preciso falar sobre esse ponto agora, porque eu acredito que há bastante coisa para se aprender disso aqui, e eu acredito que eu consigo agregar em cima disso por experiência própria. Bom, vamos lá. No vídeo, o Gudoki aponta sobre como descobrir o Game Maker por causa do Gema Please e outros criadores de conteúdo, e até mesmo jogos famosos que usavam essa engine, tipo Undertale, Hyper Light Drifter. E ele acabou se encantando com essa mesma simplicidade que era criar as coisas nessa engine. Como eu já expliquei antes, aqui para movimentar um personagem só 4 caracteres já basta. Claro, num projeto sério você não vai movimentar o seu personagem dessa forma tão simples. Mas ainda assim, isso é um belo ponto do Game Maker que ele traz, que é tudo ser muito mais direto, tudo ser muito mais sem firulas, sem pegadinhas, diferente de outras engines como o Godot ou Unity, por exemplo. Claro, não querendo falar mal dessas engines, mas em questão de simplicidade de uso, o Game Maker leva disparado. E ok, o Gudoki começou a pegar prática nessa engine, e depois de um tempo estudando e praticando, ele decidiu botar a mão na massa pra valer, começar a criar o seu primeiro jogo de verdade. Um jogo que provavelmente seria lançado por ele na Steam algum dia. Então ele fez as concept arts, fez as sprites, colocou na engine, programou tudo certinho e tava tudo indo bem. Tudo indo uma maravilha. Só que aí chegou a parte matadora. O HUD. HUD, pra quem não sabe, é basicamente a parte de UI do seu jogo, a parte onde ficam as informações como vida do personagem, estamina, dinheiro, etc, etc, etc. E cara, HUD no Game Maker é realmente uma coisa bem complicada, porque vamos lá, em outras engines como por exemplo um Godot, você pra fazer uma HUD no seu jogo é só usar alguns nós como o label, por exemplo, fazer o que você quer e arrastar aqui e pronto, a base da sua UI tá pronta. Claro, tem muita coisa pra programar ainda, mas a base tá pronta. Você fez a base e arrastou na tua tela. Simples assim. Já no Game Maker a coisa é meio diferente, porque o UI é feito 100% através de código. E isso é algo que pra quem é novo no desenvolvimento de jogos, isso vai ser uma pedra no sapato. E eu comecei a perceber isso principalmente quando eu fiz o meu projeto do Ultimate Custom Night Reimagined. E inclusive tá nesse vídeo aqui onde eu mostro ele com mais detalhes, depois vai lá conferir. E nesse projeto, e no geral em jogos de FNAF, o HUD é um elemento muito presente no jogo. Você tem informações como horário, temperatura, medição de barulho e medição de energia, câmeras e todos os trocentos botões dentro dela. E tudo isso eu tive que posicionar e basicamente fiz tudo através de código. E como antes desse projeto eu não mexia muito com as HUDs no Game Maker, geralmente meus joguinhos tinham HUDs muito simples ali, com poucos elementos, quando eu fui criar esse projeto em julho de 2024, eu tive que desbloquear e aprender a fazer um outro nível de HUD. E isso foi um empecilho pra mim. Eu tive muita dificuldade de me adaptar e fazer a HUD com código. Foi muito complicado. Mas depois de um tempo eu comecei a me acostumar com isso e comecei a aprender mais e mais, praticar mais e mais. E eu percebi que criar HUDs no Game Maker não é difícil. Só é maçante pra caramba. Só é chato. Mas não difere muito do código normal do jogo. Se você chegou num projeto e conseguiu ter capacidade para programar pulos, máquinas de estado, colisão, física, inimigos, então você consegue tranquilamente programar sua UI. Você só precisa ter um pouco de paciência, porque é maçante na minha opinião. E há pouco tempo atrás o Game Maker lançou um novo sistema de UI Layers, que aparentemente resolve esse problema. Você consegue ter um controle bem mais visual da sua UI dentro do seu jogo, de uma forma muito mais similar às outras engines. Eu não cheguei a testar muito ela ainda, mas aparentemente é bom e resolve esse problema. Por isso eu tô começando a estudar mais e tentar aplicar ela em um projeto que eu tô fazendo agora. Mas aparentemente, pelo que o Gudoki diz no vídeo dele, ele começou a aprender a engine e em pouquíssimo tempo, provavelmente menos de um mês praticando a engine, ele já queria criar o jogo completo dele. E isso é um erro bem comum que desenvolvedores iniciantes cometem.
Quando você tá começando no game dev, você consegue criar seus primeiros projetos, tipo no Flappy Bird, um jogo de navinha, etc. Você ganha bastante confiança e já quer começar a fazer seu primeiro jogo comercial, o famoso Dream Game, o jogo dos sonhos. E é aqui onde muita gente acaba desistindo, acaba deixando de lado esse sonho de criar jogos porque as coisas não saem perfeitas do jeito que a gente queria. Mas gente, pra quem tá começando no game dev agora, eu vou dar aqui uma informação valiosa que eu queria saber quando eu comecei, que é o seguinte: cada projeto que você faz, independentemente do escopo dele, você vai eventualmente sofrer com problemas e você vai quebrar sua cara. Porque um jogo é um negócio muito complexo para se fazer sozinho. Você vai sofrer com performance ruim, seu jogo se bugando tudo, isso e aquilo acontecendo, e muitas vezes você vai acabar desistindo de um projeto por causa de um problema como esses. Mas o que eu quero falar aqui é que você deve usar esses erros para aprender, use eles para evoluir. Mesmo que você desista de um projeto, pelo menos no próximo projeto, tenta antes mesmo de começar a desenvolver ele, já tentar pensar em como solucionar esse problema que você teve ao longo prazo. Que assim, mesmo que você erre, mesmo que você não consiga completar seus jogos, você ainda vai estar aprendendo muito e vai fazer com que aquele projeto que você desistiu tenha valido a pena o tempo e o esforço gasto para fazer ele, mesmo que ele não tenha sido completo. Por exemplo, eu vou dar uma experiência própria aqui. Eu decidi fazer um jogo de um escopo gigantesco, que foi justamente a Ultimate Custom Night Reimagined, que era aquela fangame de FNAF que eu tava fazendo, que eu mostrei num vídeo recente aí. E eu fiz bastante coisa do jogo, boa parte da gameplay ali eu consegui fazer tranquilamente, apliquei shaders, aprendi muito sobre otimização e etc. Mas simplesmente chegou num ponto do projeto onde, por eu ter subestimado demais o escopo do projeto e superestimado demais as minhas habilidades com Game Maker, eu acabei prestando pouca atenção na estruturação do jogo, digamos assim. E eu acabei tendo muitos problemas pra fazer o jogo funcionar. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito o que aconteceu, mas pensa no seguinte: o meu jogo tem uma room para o menu, que é aquele menu de customizar à noite. Aí também ele tem uma room para o escritório principal do jogo, uma room para as câmeras, uma room para a parte esquerda e a parte direita do escritório, e uma para a parte de trás também. E em cada uma dessas rooms eu usava vários objetos diferentes, e vários desses objetos tinham códigos que se interligavam com outros objetos para fazer o gameplay funcionar. E muitos desses objetos eram persistentes, ou seja, uma vez instanciados no jogo, se eu mudar de room, eles continuariam ali presentes. E o mesmo ocorre para as rooms. A room do escritório principal, por exemplo, que eu lembre era até uma room persistente. Só que para finalizar o jogo e voltar para a sala de menu, eu não calculei que eu teria que destruir vários objetos, remover a persistência de algumas salas, e isso acabou que ficou confuso demais e muito complicado de mexer nessa parte do jogo a longo prazo. Aí começou a bugar, as coisas não funcionavam mais direito, e tudo isso por culpa minha. Culpa de que eu saí criando meu jogo no foda-se sem planejar nada. E isso acabou eventualmente fazendo meu projeto ser tão difícil de mexer para arrumar esse erro, que eu simplesmente desisti e cansei. Joguei um projeto de meses de trabalho árduo fora por falta de organização. Mas olha só, pelo menos, se não fosse esse projeto eu não teria aprendido tanto sobre UI e criação de interface no Game Maker, não teria aprendido tanto sobre shaders, tipo esse shader de panorama aí que eu aprendi e consegui aplicar dentro do jogo. Também aprendi bastante sobre otimização e carregamento e descarregamento de grupo de textura por causa desse projeto. Então, talvez, muitos pensem que esse projeto foi uma grande falha minha, mas na verdade eu penso o total contrário. Ele foi uma grande vitória, foi um grande aprendizado. E pro Godot, eu acho que poderia ter sido a mesma coisa. Ele não conseguiu lidar com a HUD no jogo dele porque, bem, Game Maker, né? Programar HUD com código é um saco. Mas ele infelizmente acabou não só desistindo do projeto por causa disso, mas também desistindo da engine. O que eu acho muito triste porque o Game Maker é uma engine muito incrível mesmo, na minha opinião. Ela tem muito potencial para fazer jogos mesmo com a simplicidade dela. Bom, ele acabou migrando pro Godot Engine. E, bom, só tenho a desejar o bem, né? Eu também gosto muito da Godot e pretendo aprender e me especializar melhor nela no futuro. É uma engine bem da hora, na minha opinião. Se você tá começando no game dev agora e tá procurando a melhor engine pra estudar primeiro, bom, a engine perfeita não existe, mas nesse vídeo aqui eu mostro qual é a melhor forma de começar no game dev hoje em dia. Vai que esse vídeo te ajude, né? Sei lá. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir e até mais.